Fala galera, sou a professora Jo Castro, sou professora de Biologia e nessa videoaula nós vamos falar de forma resumida sobre a fotossíntese e as suas etapas. O que é a fotossíntese? A fotossíntese ela é um processo bioenergético onde vai ser utilizado a energia luminosa, a energia proveniente do Sol para produzir um carboidrato, para produzir glicose. Então, fotossíntese é um processo bioenergético onde utiliza a energia luminosa, a energia do Sol, para produzir um composto orgânico, para produzir um carboidrato, para produzir a glicose. E aonde a fotossíntese ocorre? A fotossíntese ocorre nos seres eucariontes, nas organelas cloroplastos, certo? E em algumas bactérias, né? Seres procarióticos, que vai ocorrer aonde? Na membrana plasmática dessas bactérias. A fotossíntese, ela tem duas etapas. A etapa fotoquímica, também chamado de fase clara, que vai ocorrer nos tilacoides das células, no caso dos cloroplastos, certo? E a fase escura, também chamada de etapa química, que vai ocorrer no estroma, aquele gelzinho que tem nos cloroplastos, certo? Que compõe os cloroplastos. Então, vamos aqui. Aqui é um esquema, certo? Tanto da fase clara como da fase escura. A fase clara, também chamada de fotoquímica, coloquei aqui, ó, reações de claro. E eu vou ter a etapa escura ou etapa química, né? No caso, aqui eu vou ter as reações de escuro. O que que isso acontece? A energia luminosa, a energia proveniente do Sol, certo? Ela vai ser utilizada para que dois processos ocorram. Jo, que processos são esses? No caso, o processo de fotólise da água, certo? E também o processo de fotofosforilação. Mas o que é fotofosforilação? Esse processo ele vai ter como objetivo produzir quem, ó? O ATP, certo? Adenosina trifosfato, molécula de energia. Já a fotólise da água, ó, é a quebra da água. Então vamos lá. A energia luminosa, a energia proveniente do Sol, certo? Vai, no caso, desencadear dois processos. A fotólise da água, onde eu vou quebrar essa água, liberando, certo? Liberando o oxigênio, que nós possamos respirar, certo? E também vai estar sendo responsável pelo processo de fotofosforilação, que é justamente a produção da ATP, tranquilo? Quando a gente fala da quebra da água, ela vai ser utilizada o oxigênio. Mas eu vou precisar do hidrogênio que estava aqui. Esse hidrogênio presente na molécula de água, ele vai ser transferido para uma molécula chamada de NADP. Quando ele é transferido para essa molécula de NADP, certo? Ele vai se tornar agora uma molécula que nós chamamos de NADPH2, uma molécula com muita energia, certo? Então, até aqui, com isso, nós encerramos, né, a primeira fase, a primeira etapa da fotossíntese, que é a etapa fotoquímica, que é a fase clara, que basicamente nessa fase, de forma resumida, eu vou ter dois processos, a fotólise da água, que é a quebra da água liberando o oxigênio, certo? E o hidrogênio, e a produção também de ATP, no processo que nós chamamos de fotofosforilação, certo? Então aqui termina a fase clara. Aí nós vamos iniciar a fase escura, né? Aquela fase que não necessita da luz do Sol diretamente, certo? Essa etapa, lembrando que ela vai ocorrer no estroma dos cloroplastos, e essa etapa vai ser responsável por produzir a glicose. Então, como assim? ATP que foi produzida na fase clara, o NADPH2 que foi produzida na fase clara, mais o CO2 atmosférico, certo? Eles vão fazer parte de um processo que nós chamamos de ciclo de Calvin.
Então, esses três, eles vão fazer esse ciclo de Calvi e vão ter como produto final e vão produzir o quê? A glicose. Lembrando que a fotossíntese, ela vai utilizar o quê? Ela vai utilizar a energia luminosa, a energia proveniente do sol, para produzir um composto orgânico, no caso, para produzir a glicose, certo? Então, de forma resumida, fotossíntese, ela, no caso, é um processo bioenergético, onde eu utilizo a energia luminosa para produzir um composto orgânico, no caso, a glicose. Ela é dividida em duas etapas. A etapa fotoquímica, também chamada de fase clara, que ocorre no tilacoide dos cloroplastos, e a fase química, também conhecida como fase escura, que ocorre no estroma dos cloroplastos, certo? Lembrando que tudo isso vai acontecer para que possa ser produzido quem? A glicose, certo? Então, galerinha, esse foi um resumo, certo? Sobre fotossíntese, esse processo bioenergético muito importante para a nossa vida, certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Até mais!